Neste áudio, irei falar sobre a ferramenta observar. E sempre deixando claro que isso não é uma técnica, isso não é algo para se aceitar ou rejeitar, isso não é algo para se seguir ou não seguir. Estou aqui apenas para mostrar aquilo que foi testado e que sim tem um resultado. Mas isso não está ligado a nada religioso, espiritual, filosófico, é apenas uma ferramenta que damos o nome de observar. E aquele que está ouvindo, sempre é bom falar que ele sempre ouça com atenção, sem tentar concluir, sem tentar tirar algum proveito, sem tentar tirar conclusões, apenas ouvir e nada mais. A observação, ela é muito simples, mas que para um pensamento acelerado é extremamente difícil, porque o pensamento ele é um tipo de energia muito forte. É como se fosse uma balança. A energia da observação ela está lá embaixo e o pensamento está lá em cima. Então essa energia lá embaixo ela precisa se elevar para sobrepor o pensamento, entende? Então o que seria observar? Observar é apenas olhar um pássaro, olhar uma formiga, olhar o céu, olhar os detalhes de uma madeira, de uma mesa, de uma televisão, observar as pessoas caminhando. Observar é diferente de reparar. Exemplo, reparar um pássaro cantando. O que seria reparar um pássaro cantando? Reparar é você escolher se é bom, se é ruim, se você gosta ou não gosta, se te serve ou não te serve. Isso seria reparar na linguagem comum. Observar o pássaro cantando ou ouvi-lo é apenas olhar, é apenas ouvir, sem buscar falar se é bom, se é ruim, se gosta, se não gosta, se é certo, se é errado. É apenas observar. Mas quando se está ouvindo um pássaro, o pensamento ele entra e fala: é bonito ou é feio, eu gosto ou não gosto, é chato ou não é chato, o canto é feio ou o canto é bonito. E quando estamos falando de observar, temos que observar o pássaro cantando e também observar o movimento do pensamento entrando, falando se gosta ou se não gosta. É apenas observar o movimento que acontece lá no pássaro e também o movimento que acontece que o pensamento faz. Então, observar seria isso, apenas olhar, apenas ouvir. E mesmo o pensamento entrando e tentando escolher aquilo que ele está observando ou aquilo que está sendo observado, é apenas observar também o movimento dele fazendo isso. Por exemplo, estou observando o movimento do pensamento e ele vai e fala: não, isso é muito difícil. Como a maioria das pessoas está identificadas com o pensamento, elas pensam ser essa voz que falou isso, entende? Então, quando você começa a observar as coisas externamente, isso vai gerando sim uma energia, e essa energia ela vai começando a se elevar. Então, essa energia vai fazendo com que você consiga sustentar a observação. E aí quando o pensamento começa a falar, isso é difícil, você começa a observar ele falando que isso é difícil. Porque essa observação que tanto estou falando é para desvincular-se do pensamento, ou para deixar o pensamento no seu estado natural, que é apenas técnico. Então, observar a voz falando, observar que isso é difícil, observar que isso é fácil, observar que não tenho medo ou que tenho medo, é apenas ouvir e observar sem escolha o que o pensamento está trazendo. Quando a gente aprende a observar as coisas externas, que
que seja uma planta, uma árvore, o céu, as estrelas, as pessoas caminhando, o vento. Isso é mais fácil, isso gera energia, porque não agride. Você observar uma árvore, ela não te agride. Mas quando se trata de pensamento, quando se trata de passado, de traumas, de medos, de ansiedades e tédios, isso já fica num nível mais elevado. Então, é necessário criar uma energia externa, observando as coisas externas, na verdade, e quando essa energia for se elevando, pouco a pouco você vai observando internamente. E aí você já começa a estar no presente, observando aquilo que vem do passado, do inconsciente, encontra com o consciente e se dissolve. Quando não tem a reação, não reagir àquilo que vem do passado. Vem um pensamento negativo, observo ele, fico quieto, não falo se é bom, se é ruim e ele cai por terra. Agora vamos fazer o contrário. Vem um pensamento ruim e eu falo, eu não gosto desse pensamento, ele é muito feio. Já estou escolhendo que é errado, que ele é ruim e estou reagindo que eu não quero ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai voltar para o inconsciente, depois ele vai dar a volta e subir de novo e vai ter que observá-lo novamente, entende? Então veio um pensamento negativo, observa, não reage, não escolhe. E mesmo se o pensamento tentar te enganar, falando que para você escolher que é ruim, você observa também ele falando isso. Então é como se a observação fosse tendo camadas sobrepondo o pensamento que vai surgindo. E o pensamento, ele é um só, não é dois pensamentos. Por isso que quando falo para observar o pensamento que está surgindo no momento, como se fosse, por exemplo, pensamento negativo, só existe ele. Se vier um pensamento positivo, só existe ele. Ele vai tentar dividir isso em dois. Isso é a famosa dualidade. Mas se você apenas observar o pensamento que está surgindo e não reagir, observá-lo até o final, ele vai se dissolver. Vai surgir, vai continuar uma linha de pensamentos. E você tem que continuar observando, até chegar o momento dessa própria energia se elevar e dissolver ele por completo. Isso leva um tempo, tem que ter muita paciência, porque passou-se anos pensando. Então não é do dia para a noite que o pensamento vai desacelerar ou parar de funcionar. Então tem que ter paciência, tem que ter calma. Mesmo não tendo paciência, mesmo não tendo calma, é necessário também observar a impaciência e a falta de calma em observar todo esse movimento do pensamento.